Então, hoje a gente vai falar sobre predestinação e livre-arbítrio, mas eu não vou falar de calvinismo e arminianismo, porque a Bíblia nem é calvinista nem é arminiana. A Bíblia é a Bíblia, tá? Posteriormente, nós vamos ter uma aula sobre calvinismo e arminianismo, separado do culto. Hoje eu vou falar sobre predestinação e livre-arbítrio, e vocês vão entender onde a gente vai chegar, e chegaremos a uma conclusão, se Deus permitir. Bem, diz assim, a gente vai ler do 1 ao 5. Pode parecer que não tem nada a ver com predestinação e livre-arbítrio, mas tem tudo. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Versículo 2. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos, o famoso versículo, né, não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã. Nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Tem misericórdia de nós, ilumine nosso entendimento, a fim de aprendermos sobre Ti nessa manhã e a Tua vontade para conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Só estou virando o retorno aqui. Que aí eu consigo me ouvir, eu não preciso gritar, e a minha voz não acaba, igual acabou na sexta-feira. Estou até agora sem entender por que minha voz acabou na sexta-feira, mas ressuscitou. Glória a Deus por isso. Bem, vamos lá. Isso aí. Obrigado, Cadu, já está no versículo 1. Olha só, agora eu consigo me ouvir. O versículo 1, deixa eu só pegar aqui o esboço. Por que eu fechei? Não sei por que eu fechei. Ele vai falar, aqui, João, ele vai continuar na linha de raciocínio que ele estava no finalzinho do capítulo 4, tá? Daqui a pouco a gente vai ler o final do capítulo 4, mas vocês vão ver que João está preocupado em deixar claro. João está trabalhando um conceito. Qual é o conceito? De que não é possível amar a Deus se eu não amo meus irmãos. E aí ele vai dar as características daqueles que amam a Deus e daqueles que amam ao seu irmão. Então, veja bem, ele já começa aqui respondendo uma pergunta. Na verdade, ele está voltando a uma pergunta que ele já tinha respondido, né? Quem é que é nascido de Deus? Isto é, quem são os salvos, né? Porque ao falar sobre nascidos de Deus, ele está falando sobre os filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Ele já responde de cara: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Então, só é filho de Deus aquele que crê que Jesus é o Cristo. O que significa dizer isso? Jesus é o Cristo. Cristo é igual a Messias, né? Então, aquele que crê que Jesus é o Messias, e aí todas as consequências de Jesus ser o Messias, isto é, todo aquele que crê que Jesus é o Salvador. Veja que essa frase traz consigo muitas implicações. É óbvio que tem uma implicação direta ao judaísmo, o fato de que crer que Jesus é o Messias prometido, o Cristo, o Filho de Deus vivo, como vai dizer Pedro, tá? Mas se eu creio que Jesus é o Salvador, eu preciso ter a consciência de que eu sou pecador e preciso de um Salvador. Então aqui eu consigo entender perfeitamente. Os filhos de Deus são aqueles que sabem que são pecadores, que necessitam de um Salvador, que esse Salvador é Jesus, que pagou o preço na cruz, e quando eu creio nisso, eu me torno filho de Deus. Foi, gente? Tranquilo? Tranquilo? De boa? Tranquilo, né? Isso aqui é a base da fé. Só que tem uma questão, tá? Porque, veja, aqui eu acabei de falar assim, eu creio para me tornar filho de Deus. E aí vocês vão ver por que eu estou falando que a gente vai falar sobre predestinação e livre-arbítrio. Porque, quer ver? Deixa eu só fazer um comentário. Deixa eu ver aqui. Tá, vai aparecer depois, mas vamos lá. E aí, pode passar. Tá, sim, ele continua aqui que eu não terminei o versículo, né? E veja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem são esses? Aqueles que amam aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. O que ele está falando aqui? Calma, que não está falando que Jesus foi gerado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aqui é o seguinte: aquele que gerou os nascidos de Deus. Quem é que gerou aqueles que nascem de Deus? O próprio Pai, o próprio Deus.
Ok? Então vamos lá. Aqueles que amam a Deus Pai, isto é, que amam aquele que o gerou, que gerou os nascidos de Deus novamente, porque senão pode acabar confundindo assim. Então está dizendo que Jesus foi gerado pelo Pai? Não, Jesus não foi gerado. Jesus é Deus como Pai e sempre existiu. Ele não foi criado ou gerado, não é isso. Veja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, esse aquele que o gerou está se referindo àquele. Esse todo aquele aqui, tá? Então, para não embolar. Aquele que crê em Jesus e ama ao Pai, que gerou os seus filhos, necessariamente também tem que amar os seus irmãos. Deu para entender isso ou ficou muito doidão? É isso que o versículo está falando, tá? Eu vou voltar para isso, mas eu só quero comentar algo que a gente vai desenvolver. Porque, veja bem, eu comecei a pregação falando o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, veja, eu creio em Jesus e, por isso, me torno nova criatura. Legal. Só que o resto do versículo é diferente disso. Por quê? Ama aquele que o gerou. Ou seja, o pai gera os filhos. Se o pai gera os filhos, quem escolheu foi quem? Foi o pai. Aonde está a fé aí? Então, eu escolho livre-arbítrio ou o pai escolhe e transforma em filho predestinação? Falei que estavam os dois conceitos aqui? Bem, a gente vai trabalhar sobre isso, tá? Eu vou primeiro explicar os versículos e depois a gente vai aprofundar nisso. Novamente, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquele que crê em Jesus é nascido de novo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e se fizeram novos. Ponto. E quem ama aquele que o gerou os filhos de Deus, isto é, o próprio Pai, tem que amar aqueles que foram gerados pelo Pai. Isto é, o que Pedro está definindo? João está definindo novamente. Eu não posso dizer que amo o Pai se eu não amo os filhos do Pai. E isso é óbvio, gente. Todo mundo que é pai ou mãe sabe disso. Não tem como alguém virar e falar assim para um pai: ah, fulano, eu te amo, mas odeio o teu filho. Então tu não ama o pai, tu não ama a mãe. Se você odeia o filho do cara, você não tem como dizer que gosta dele, né? Fez sentido isso, gente? Ok? Isso num contexto humano. Aqui é a mesma questão. Então eu não tenho como falar que amo a Deus se não amo os meus irmãos. Novamente, a gente já trabalhou isso em algum momento. E eu disse a seguinte frase: eu necessariamente tenho que amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Eu não posso amar o pecado, porque Deus odeia o pecado. Óbvio. Da mesma forma, eu não posso odiar o meu irmão. Por quê? Porque Deus ama o meu irmão. Se eu odeio aquilo que Deus ama, estou em pecado. E se eu amo aquilo que Deus odeia, estou em pecado. Ora, se Deus ama os seus filhos, e é óbvio, eu necessariamente tenho que amar os filhos de Deus. De boa, gente, tranquilo? Isso sem entrar em predestinação e livre-arbítrio, tá? Que é eu ainda vou entrar. Pode passar. Ricardo, tranquilo? Ótimo. E aí, isso aqui é fantástico. Porque então João vai fazer o seguinte: olha só. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Se eu amo meus irmãos. Legal. Mas como é que eu sei se eu amo meus irmãos? João vai responder: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Veja, isso é muito interessante porque o raciocínio de João, ele está muito fechado aqui. Como é que eu sei se eu amo meus irmãos? Se eu amo a Deus. E como é que eu sei se eu amo a Deus? Se eu amo meus irmãos. Então, eu só tenho como amar meus irmãos se eu amar a Deus. E eu só tenho como amar a Deus se eu amar meus irmãos. Ou seja, ame a Deus e ame seus irmãos. Do contrário, vai dar ruim. É isso que ele está explicando. Tranquilo? E aí, ele ainda fala o seguinte: e praticamos os mandamentos. Isso aqui é perfeito. Por quê? Jesus vai falar isso lá no Evangelho do mesmo João. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Então, como é que eu sei se eu amo a Deus? Se eu guardo os mandamentos. Como é que eu sei se eu amo meus irmãos? Se eu guardo os mandamentos. Veja que aqui nós temos a doutrina do amor e dos mandamentos. Eu só amo a Deus se eu amar meus irmãos, mas eu só consigo amar meus irmãos se eu amar a Deus, porque o amor vem de Deus.
Mas eu só consigo amar a Deus se eu guardar os mandamentos. Da mesma forma que eu só consigo amar os meus irmãos se eu guardar os mandamentos. Por quê? Porque é o mandamento que manda eu amar a Deus e os irmãos. Veja como tudo está interligado. Quando eu guardo o mandamento, eu necessariamente tenho que amar a Deus e meus irmãos. É o primeiro e o segundo mandamento. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a ti mesmo. Logo, não importa da onde eu pegue, vai dar no mesmo. Eu posso partir do mandamento. Ah, não, eu quero guardar o mandamento. Legal. Mas o mandamento manda amar a Deus e amar os irmãos. Ótimo. Então, se eu guardo os mandamentos, eu tenho que amar a Deus e meus irmãos. Não, eu quero partir do amor ao próximo. Porque, veja, aqui estão os grandes erros. Os fariseus diziam guardar os mandamentos, mas não amavam os irmãos. Como é que eu sei disso? A parábola do bom samaritano. O cara estava lá todo quebrado no chão, passou o sacerdote, passou o levita, passou não sei mais quem, e não deu em nada. Veio o samaritano, que era inimigo do judeu, e ajudou. Então, não dá para eu falar que eu guardo a lei se eu não amo a Deus e meus irmãos. Ponto número 1. Mas tem a galera que gosta de falar que ama o irmão, que é a galera da caridade. E aí você vai ver um monte de religião que prega a caridade. Não, nós temos que praticar o amor ao próximo, nós temos que praticar a caridade. Muito legal. Só que veja, se eu verdadeiramente amo os meus irmãos, ou amo o próximo, conquanto aqui, parênteses, não está falando de amor ao próximo, está falando de amor aos irmãos da fé, mas ainda assim, vou ampliar o raciocínio. Eu não tenho como dizer que amo o meu próximo, que pratico o amor ao próximo, se eu não amar a Cristo. Se eu não pregar a Cristo. Então, meus irmãos, entenda. Qualquer religião que diga pregar a caridade, verdadeiramente não pratica caridade, porque só há caridade no amor a Jesus Cristo. Essa é a verdadeira caridade. Então, se eu partir do amor ao próximo, eu só tenho como amar o meu próximo se eu amar a Deus e guardar os mandamentos. Mas eu posso querer partir daqui, do amor a Deus. Ah, não, eu amo a Deus, mas se eu não amo meu irmão e não pratico os mandamentos, verdadeiramente eu não amo a Deus. Em suma, quem é que ama a Deus? Aquele que ama o próximo e pratica os mandamentos. Quem é que ama o próximo? Aquele que ama a Deus e pratica os mandamentos. Quem é que pratica os mandamentos? Aquele que ama a Deus e ama o próximo. Veja, é um triângulo perfeito, em que nada está dissociado, um aponta para o outro. Fez sentido, gente? Em suma, comece a amar, né? Ame bastante seu irmão, ame a Deus e guarde os mandamentos, e aí a gente vai prosseguir bem em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Sim, e aqui eu reforço isso, né? É perfeito, por quê? O mandamento manda eu amar a Deus e meu próximo. Isso é fantástico, né? Isso é lindíssimo. E aí, passa aí, por favor. Novamente, veja como o raciocínio, ele é o mesmo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Aqui, João acrescenta uma informação. Eu já pude trabalhar esse versículo no contexto da missão. Por sinal, a gente vai dar essa aula, mas não vem ao caso agora. Eu não vou trazer isso aqui para o contexto missionário. Eu vou continuar na linha de raciocínio aqui. Porque agora, veja, ele não está falando assim, este é o amor a Deus. Isto é, eu, indivíduo, amo a Deus. Não, ele está falando o amor de Deus. Então aqui, quem é o sujeito da ação de amar? Deus. O que é o amor de Deus? É que nós guardemos os seus mandamentos. Isso aqui parece ser muito louco, né? Porque, veja bem, quem está amando aqui é Deus, porque este é o amor de Deus. Mas quem guarda os mandamentos é quem? Sou eu. Então, o que a gente aprende com isso? Olha que coisa fantástica. Sabe quando eu sou amado por Deus? Quando eu guardo os mandamentos. E aí eu consigo entender por que os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Por que não são difíceis de guardar os mandamentos?
Porque quando eu estou guardando os mandamentos, eu estou sendo o quê? Amado por Deus. E sabe por que muitas das vezes eu não me sinto amado por Deus? Porque eu não guardo os mandamentos. Veja, meus irmãos, é exatamente isso que está acontecendo. Porque este é o amor de Deus. Então, qual é o amor de Deus? 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. Então, o amor de Deus é o quê? Eu guardar os mandamentos. Quando eu guardo os mandamentos, eu estou sendo amado por Deus. Ora, se quando eu guardo os mandamentos, eu estou sendo amado por Deus, isso não pode ser difícil. Por acaso é difícil ser amado por Deus? É claro que não. Deus me ama incondicionalmente. Então, aonde está o amor de Deus? O amor de Deus está no fato de eu guardar o mandamento. Então, se eu não guardo o mandamento, eu não sou amado por Deus. E aí eu não desfruto da plenitude desse amor. Fez sentido isso? Deixa eu pegar o like. Tranquilo? De boa? Tranquilo? Pois bem, sendo assim, se quando eu guardo os mandamentos, eu estou sendo amado por Deus, e consequentemente, o mandamento não é difícil de guardar, porque não é difícil ser amado por Deus, na verdade, basta eu existir que eu vou ser amado por Deus, né? Na verdade, até antes de eu existir, porque antes de nós sermos concebidos, Deus já nos amava. Se conclui também mais uma questão, qual é? Que os mandamentos de Deus são mandamentos de amor. Se quando eu estou guardando o mandamento, estou sendo amado, necessariamente o mandamento é um ato de amor de Deus para conosco, porque Deus poderia não dar os mandamentos e nós iríamos viver uma vida miserável. Meus irmãos, eu tenho estudado sobre a revelação de Deus, e quando eu falo a revelação de Deus, eu não estou falando revelação, Deus está me mostrando algo, não é isso. É a autorrevelação de Deus. O que significa? Simples. Ninguém pode descobrir Deus ou conhecer a Deus se Deus não se revelar a nós. Deus se revela a nós de diversas maneiras. De forma geral, a gente fala sobre 2 revelações. A revelação geral, que é a revelação da natureza. Você não pode olhar para a natureza e as coisas criadas e não ver Deus. E a revelação específica, que é a revelação da salvação em Jesus Cristo. Não vou entrar nesse caso agora, a gente pode falar isso no futuro. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte. Deus poderia ter criado todas as coisas e poderia ter ficado distante. Deus poderia ter cria o universo e sai da história. Existe um nome para isso. Isso chama-se deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a doutrina que defende que Deus é o Criador, mas é um Criador distante, que não intervém, que não participa da história da humanidade. Deus poderia ter feito isso? Poderia. Mas Deus não é deísta. Nós acreditamos no teísmo, num Deus que intervém na história da humanidade, como interviu, como interviu, por exemplo, na abertura do mar, mandando pragas na história do Egito, mandando um anjo ir falar com Maria, continua intervindo, porque o verbo é intervir, não interver, é isso, e continua intervindo hoje. E Deus, ele se revela a nós nos seus mandamentos. Quando Deus dá os 10 mandamentos, e não acho que os 10 mandamentos foram os primeiros mandamentos. Em Noé já havia mandamento, em Adão já havia mandamento. Deus está revelando o seu caráter a nós. Os mandamentos são o caráter de Deus sendo revelado a nós. O que Deus gosta, o que Deus não gosta. O que Deus concorda, o que Deus não concorda. Deus não gosta de desunião, Deus gosta de união. Como é que eu sei? Porque Deus manda eu amar um ao outro. Simples. Deus não gosta de assassinato. Como é que eu sei que Deus não gosta de assassinato? Porque Deus diz, não matarás. Deus não gosta de roubo, porque Deus diz, não roubarás. Os mandamentos, eles são a revelação do caráter de Deus.
Então, quanto mais conhecimento dos mandamentos eu tenho, mais conhecimento de Deus eu tenho. Por isso, que quanto mais conhecimento dos mandamentos eu tenho, mais conhecimento eu tenho do amor de Deus. Porque tudo que Deus faz é amoroso. Gente, fez sentido? A gente aprofundou, a gente foi longe, mas foi tranquilo, eu acho. Vai. Eu acho que foi. Pode passar. E aí, o famoso versículo, né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que significa isso? Que nós, filhos de Deus, nascido de Deus é igual a filho de Deus, né? Óbvio, se eu nasci de Deus, eu sou filho de Deus. Ponto, não há o que discutir. E olha que interessante, isso aqui é fantástico. Ele não está dizendo assim, vencerá o mundo. Porque no dia do juízo final nós venceremos. Ele já diz o quê? Vence o mundo. A nossa vitória, meus irmãos, a nossa vitória final acontecerá naquele dia. Mas até lá, já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória já é um fato. E aqui não é vitória, promoção no emprego. Óbvio que pode ter. Mas é a vitória, quando ele fala mundo, ele está falando sobre a cultura do mundo. Sobre o caráter do mundo. Está falando sobre o pecado. E aí, só que é interessante que João ele vai explicando, né? Os filhos de Deus são os únicos que vencem o mundo. E lembre-se que esse mundo jaz do maligno. Então, os filhos de Deus são aqueles que vencem a Satanás. Não se esqueçam disso. Nós, dotados do Espírito Santo, podemos resistir a Satanás. Só que ele vai explicar. Então, vamos lá. Os filhos de Deus vencem o mundo. Como? Aonde está essa vitória que vence o mundo? A nossa fé. Meus irmãos, é a fé em Jesus Cristo que faz, por conta dessa fé, é a fé que nos possibilita vencer a Satanás, vencer esse mundo perdido, vencer esse mundo depravado, vencer esse mundo que se distancia de Deus, porque cremos em Jesus Cristo, o qual já venceu o mundo, e na vitória de Cristo, nós vencemos junto com Ele. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa vitória, meus irmãos, está na fé. É por isso que é necessário que conservemos a nossa fé até aquele dia. A fé é o que há de necessário. A fé é o que há. Eu não vou dizer de mais importante, porque ficará a fé, a esperança e o amor, e dentre desses o maior de todos é o amor. Então o amor é mais importante que a fé, não vem o caso aqui agora em que contexto, isso é um outro contexto. Mas o ponto qual é? É que o que nos dá vitória contra esse mundo lá fora é a nossa fé. E é necessário que todos os dias nós façamos uma autoavaliação da nossa fé, meus irmãos. Se a nossa fé não está abalada, se a nossa fé não está apequenando, se a nossa fé não está escorrendo, acabando, indo, né? Sem fé nós não venceremos o mundo, sem fé nós seremos tragados pelo mundo. Por isso que Satanás o tempo todo, ele trabalha para quebrar a nossa fé, para nos fazer duvidar de Jesus Cristo e de toda a sua palavra e de todo o seu mandamento. Então, amados irmãos, é necessário, hoje à noite a gente tem ceia. Ceia é um momento de reacender a fé, né? Porque é um memorial daquilo que nos faz cristãos, isto é, a morte e ressurreição de Cristo. Então, que possamos fazer uma autoanálise de como está a nossa fé no dia de hoje. Sem fé, não venceremos. Fé no amor de Jesus para conosco. Fé na salvação de Cristo para conosco. E aí, pode passar, ele vai fechar o raciocínio. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele, essa é uma pergunta retórica, que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por que isso? A fé em Jesus nos faz vencer o mundo, porque aqueles que têm fé em Jesus são nova criatura, estão salvos, já venceram o mundo pela fé em Jesus. Então quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja, ele começa falando, bota o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Bota o versículo 5.
Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja, ele começa falando sobre fé e vai terminar falando sobre fé. Porque é na fé, fé no quê? Em Jesus como Salvador, Filho de Deus, que nos faz vencer o mundo. E a nossa vitória está nesse ponto. Meus irmãos, fez sentido? De boa, tranquilo? Porque essa é a exposição, digamos assim, simplificada do texto. Agora, eu fiz essa explicação para irmos para a exposição aprofundada do texto. E eu vou pegar até meu esboço para poder ir com vocês. Porque aí não precisa responder. Responda para si mesmo. Eu tenho uma pergunta. Eu creio em Jesus. E aí, por que eu creio em Jesus? Eu me torno nova criatura? Ou eu me torno nova criatura para ser capaz de crer em Jesus? Calma, não responda. Responda para si mesmo. Pense. Eu creio em Jesus. Creio que Jesus é o Cristo, o Salvador. E porque eu creio em Jesus como Cristo Salvador, eu vou me tornar nova criatura. Ou eu preciso me tornar nova criatura, porque do contrário eu continuo distante. E porque eu me tornei nova criatura, agora me é dado, através do Espírito Santo, a capacidade de crer em Jesus como Salvador. Qual dos dois? Calma, pensa, responde para você, que eu tenho mais perguntas. Vamos lá, bota o versículo 5. Vou até pegar meu esboço aqui para eu não ir embora. Eu vou seguir o raciocínio, eu vou demonstrar duas coisas. A gente vai ler do 5 para o 1 e depois do 1 para o 5. E vai parecer que estão falando de coisas diferentes, mas calma. Calma. Vamos ver se a gente crê mesmo na palavra, que a palavra não tem erro. É um bom teste. Eu posso seguir essa sequência aqui, olha só. Vamos lá. Quem é que vence o mundo? Pergunta. Já está aqui a resposta. Aquele que crê que Jesus é o Salvador. Tranquilo, de boa. Então, quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Salvador. Ok. Então, só pegar aqui meu raciocínio. Isso. Mas quem é o que crê? Volta para 1. Aquele que crê, só crê que Jesus é o Salvador, aquele que é nascido de Deus. Então, vamos lá, volta para o 5. Agora vocês vão entender. Quem é que vence o mundo? Quem é que está salvo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ok? Até aqui? De boa. Certo? Volta para 1. Mas quem é que crê que Jesus... Quem é aquele que tem capacidade de crer em Jesus? Aquele que é nascido de Deus. Se eu ler do 5 para o 1, qual é o raciocínio? Deus me escolhe, Deus me faz nascer de novo, e porque Deus me faz nascer de novo, eu sou capaz de crer, e porque eu sou capaz de crer, eu venci. É exatamente o raciocínio, se a gente ler do 5 para o 1. Novamente, bota o 5, olha só, é fácil. Quem vence o mundo? Aquele que crê. Quem é o que crê? Versículo 1. Aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, primeiro Jesus me faz nascer de novo. Uma vez que eu nasci de novo, me é dado a fé. Uma vez que me é dado a fé, eu posso crer em Jesus. Uma vez que eu creio em Jesus, eu posso vencer o mundo e ser salvo. Essa é a sequência 5 para 1. Só que se eu fizer a sequência inversa, do 1 para o 5, aí a sequência de perguntas é outra. É a seguinte. Quem crê em Jesus? Aquele que é nascido de Deus. Mas quem é nascido de Deus? Aí, calma, calma. Volta aí. Quem é que é nascido de Deus? Passa o versículo para o 2. Passa mais um. Passa mais um, que aí vai estar aqui. Quem é que é nascido de Deus? Aquele que crê.
Então, o que ele está dizendo aqui? Bota o versículo 1 que vocês vão entender. Bota o versículo 1. Calma. Quem crê em Jesus, só crê em Jesus aquele que é nascido de Deus. Só quem é que nasceu de Deus? Bota no 4. Aquele que tem a fé nos mandamentos. Então, aqui qual é a sequência? A sequência é outra. A sequência é: eu primeiro creio, depois eu sou nascido de Deus, e uma vez que eu sou nascido de Deus, eu sou salvo. Meus irmãos, em suma, a questão toda qual é? Deus escolhe quem vai nascer de novo, e por isso recebe a fé para a salvação, ou eu creio, e por isso eu sou salvo, e agora eu posso nascer de novo. Qual é dos dois? Deu para entender? Deu para entender a questão? Vamos lá. Vamos com calma. Bota Romanos 8, 28 ao 29. Romanos 8, 28 ao 29 é o texto da predestinação, tá? A gente vai chegar numa conclusão. Gente, aqui não tem o que discutir. Romanos 8, 28 e 29 é 100% predestinação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode passar. É isso aqui? Isso, exatamente. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Eu acho que eu não precisava nem explicar. Deus anteriormente escolheu. E esse Ele predestinou. Depois eu posso explicar com calma isso aqui. Mas aqui está dizendo o seguinte: Deus escolheu quem vai ser salvo. Ponto. Só que aí tem um problema. Qual é o problema? Vai para 1 Timóteo 2, 3. Vamos lá. Isso é muito bom. O que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador? Pode passar. Que deseja que quem? Todos sejam salvos. Não está falando só dos que Ele escolheu. Não está falando só sobre os eleitos. E aí? E aí? Aonde está a predestinação aqui? Lugar nenhum. Aqui é livre-arbítrio. Aqui é 100% livre-arbítrio. Porque se Deus deseja que todos sejam salvos e nem todos vão ser salvos, é porque alguns escolheram a salvação e outros não escolheram. Fez sentido isso, gente? Então vamos lá. Deus escolheu que todos sejam salvos. E aí, meus irmãos, não adianta vir com um papo de ultra-calvinista de que todos não são todos. Todos são todos, senão não estava escrito todos. Só que aí, novamente, olha só, vamos lá, vamos caminhar. Aí também tem uma grande discussão. É possível perder a salvação? E aí? Se você defende predestinação, você não pode falar que é possível perder a salvação. Se você defende livre-arbítrio, você tem que defender que é possível perder a salvação. O que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz. Bota 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo. Tá, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O que me foi confiado? A salvação. Ora, se Deus guarda a minha salvação até aquele dia, é possível perder, sim ou não? Só com esse versículo, é possível perder, sim ou não? Não, porque se Deus está guardando, não tem como perder. Tranquilo até aí? Só que, Hebreus 12, de 15. Isso que nem que ler a Bíblia. Cuidado, para que ninguém fique o quê? Afastado da graça. Então é possível sair da graça. Se é possível sair da graça, é possível perder a salvação. E tem um texto em Hebreus 6 que é mais grave ainda. Bota Hebreus 6, 4 a 6. Que eu não vou explicar hoje e que requer uma explicação bem longa do que está sendo dito aqui, tá? Porque aqui, ele não só está falando que é possível perder, como ele está falando que aquele que perde a salvação não tem como ser regenerado. Olha só, é impossível, pois... Deixa eu só fazer um comentário. Porque é comum a gente falar o seguinte: não, a pessoa, na verdade, nunca foi salva. Está errado. Segundo esse texto aqui, está errado. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados
provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo. Olha só, se a pessoa se tornou participante do Espírito Santo, ela estava salva. Porque não é possível que uma pessoa não salva seja participante do Espírito Santo. Só que aí, olha o que vai ser dito agora, passa. Provaram a boa palavra. Então, veja, conheceu a palavra, teve o Espírito Santo, teve os poderes, pode passar, e caíram. Só que olha o que ele diz, que é mais grave ainda. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Sabe o que ele está falando? Que aquele que uma vez foi salvo, conheceu a palavra, o Espírito Santo, caiu, não é possível mais consertar. Olha só. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Passa, por favor. Não, era só até aqui, pode voltar. Eu não vou entrar nesse detalhe sobre a impossibilidade de ser restaurado. Aqui, na verdade, entra a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo e a questão de você não querer ser restaurado, tá? A pessoa está em anátema, não é o caso agora. O ponto qual é? É que ele está dizendo que é possível cair da graça. Só que se Deus é aquele que guarda o meu tesouro até aquele dia, como é possível cair ou não da graça? Como é possível cair se Deus está guardando? E aí? É livre-arbítrio ou predestinação? E aí? Gente, a pergunta toda é a seguinte. A Bíblia fala sobre fé e obediência. Quem é que obedece? É aquele que tem fé? Então, eu tenho fé e por isso eu obedeço? Ou eu só sou capaz, ou melhor, eu obedeço e porque eu obedeço, Deus me dá a fé. Entenda. Nós somos salvos por graça. Deus escolheu. Mas Deus também diz que só ama a Deus quem guarda o mandamento. Guardar o mandamento é livre-arbítrio. Deus não me obriga a guardar o mandamento. Eu guardo se eu quiser. Mas eu só sou capaz de guardar o mandamento se Deus me amar. E Deus escolhe quem ama. Mas Deus não ama a todos. Então por que nem todos guardam os mandamentos? Então Deus escolheu quem vai ser salvo? Ou Deus escolhe e eu posso negar? Como é que fica? Gente, deu para entender que existe... Vou dar uma resposta, olha só, que isso, que ousadia. É simples, meus irmãos. A Bíblia fala sobre predestinação e livre-arbítrio ao mesmo tempo. Nós temos que entender que a Bíblia não tem contradições, mas a Bíblia tem paradoxos que nós não vamos entender. O maior de todos os paradoxos da Bíblia chama-se Trindade. Como é que você explica que não são três deuses, é um Deus que são três e três que são um? Como é que você explica? Não explica, mas você crê. E ninguém discute isso. Então por que a gente fica discutindo predestinação e livre-arbítrio? Está errado. Porque a Bíblia diz tanto sobre predestinação quanto sobre livre-arbítrio. Eu acabei de ler. A Bíblia diz tanto sobre que é impossível perder a salvação, como a Bíblia diz que é possível cair da graça. Mas aí você fala assim, mas é contraditório. Não é contraditório, é paradoxal. É nós termos a humildade de crermos naquilo que a gente não entende, que é impossível você sair da vontade de Deus para a salvação, mas que ao mesmo tempo é possível cair da graça. Que é impossível alguém amar a Deus por livre vontade, que Deus tem que escolher. Só que se eu não usar a minha vontade para guardar os mandamentos, eu não vou ser salvo. Por mais que salvação não seja por obras. Nós temos que ter uma humildade, meus irmãos. E a conciliação entre... É possível conciliar os dois conceitos? Tentar montar um raciocínio até mas é algo bem complexo. Alguns vão defender que Deus escolhe todos os que vão ser salvos e que a condenação não é escolha de Deus. Eu uso meu livre-arbítrio para ser condenado. Eu concordo com isso,
Mas eu acho que é só um jogo de palavra, falar o seguinte: Deus escolhe quem vai ser salvo, mas Deus não escolhe quem vai ser condenado. Ora, se Deus escolheu metade daqui para ser salvo, Ele está escolhendo também quem vai ser condenado. Só que é impossível dizer que Deus escolhe quem vai para o inferno. Sabe por que é impossível dizer que Deus escolhe quem vai para o inferno? Porque quem vai para o inferno é quem está em pecado. Então eu teria que dizer que o pecado vem de quem? Vem de Deus. E isso é impossível. Por outro lado, é impossível dizer que eu escolhi a Deus. Em suma, isso não é contraditório, isso é paradoxal. Essa mensagem é para demonstrar algo para vocês, meus irmãos, e a gente acabar com essa discussão de que a Bíblia não é Calvino e a Bíblia não é Armínio. A Bíblia é Cristo. E que a Bíblia fala sobre predestinação e eleição e a Bíblia fala sobre livre-arbítrio. Ao mesmo tempo. Ah, mas é impossível entender. Concordo. Ah, e aí como é que fica? Existe algo chamado fé. Se eu tiver que compreender racionalmente, não tem fé. Da mesma forma que é impossível entender a Trindade. Você vai falar assim, poxa, mas foi uma resposta frustrante. Mas a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. E aí, eu estava pensando numa metáfora para esse momento, e eu lembrei, alguns chamam de fábula, eu acho que é mais uma parábola que uma fábula. Não é bíblico, mas não sei se vocês já ouviram falar, na fábula do elefante, ou na parábola do elefante, lá na terra dos cegos. Já ouviram falar nessa história? Tá, vou contar, vamos lá. Momento história. Levaram um elefante do reino dos cegos. Se o reino era de cegos, só tinha o quê? Cegos, né? Entenderam que só tinha cegos? Tá bom. Então levaram um elefante lá no reino dos cegos. Aí o pessoal começou a ouvir o barulho do elefante. Por sinal, ontem eu estava vendo um elefante dar uma... Não sei se chama chifrada. Não é uma chifrada, porque o marfim é o dente num rinoceronte. Não tem nada a ver, mas eu vi ontem e achei interessante isso. Voltando para cá. Levaram um elefante pela primeira vez lá no reino dos cegos. Aí trouxeram os sábios para determinar como é que era esse novo animal. Só que todos são cegos. O primeiro sábio esticou a mão, pá, e tocou lá no elefante. Aí ele falou, esse novo animal, ele é como uma cobra, muito calibrosa. Você fala assim, mas como é que o sábio cego achou que o elefante era como uma cobra comprida? Porque ele tocou na tromba do elefante. Veio um segundo sábio e falou assim, não, você está errado. Esse novo animal, ele é como uma árvore muito grossa. Como é que esse novo sábio cego achou que o elefante era uma árvore muito grossa? Porque ele tocou na perna. Veio um terceiro sábio cego e tocou e falou assim, não, vocês dois estão errados, vocês não sabem de nada. Esse novo animal, ele é como uma folha dobradiça, porque ele tocou na orelha do elefante. E aí veio um quarto cego e sábio falou o seguinte, não, ele é como um espinho muito potente, porque ele tocou no marfim do elefante. Moral da história. Isso é uma fábula, né? Sempre tem que ter uma moral. Quem estava certo? Todos. Quem estava mentindo? Ninguém. Qual era o problema? É que cada um deles só viu uma parte. E eles tomaram a parte como se fosse o todo. Qual é o problema da discussão entre predestinação e livre-arbítrio? Que nós só estamos pegando uma das partes. A Bíblia fala sobre predestinação e sobre livre-arbítrio. Só que tem gente que pega só predestinação. E aí gosta de dizer, não, porque nós somos calvinistas, ultra-calvinistas, nós somos reformados. E tem gente que gosta de pegar só livre-arbítrio. Não, porque nós somos arminianos, porque dá para resistir, etc, etc. Meus irmãos, é tão errado quanto você pegar só um livro da Bíblia e achar que toda a doutrina se resume a um livro da Bíblia. Eu consigo comprovar coisas para vocês, vocês vão falar assim, impossível. Eu consigo comprovar. E é daí que surgem as grandes heresias, porque a gente pega texto sem contexto, quer ver? Vou mostrar algo para vocês que vai parecer chocante. Mas só um comentário, eu não separei, mas eu consigo provar biblicamente salvação por obras. Quer ver como eu consigo provar biblicamente salvação por obras? Olha só. É óbvio que está errado, mas vocês vão entender. Cadê? Vamos lá, bota Tiago 2:21. Vamos lá, olha só. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Então Tiago está falando que Abraão foi salvo por obras? Tá. Mas a salvação é por obras, sim ou não?
Não. Como é que você explica? Porque você precisa olhar o todo. O todo. Todas as vezes que a gente pega só uma parte da Bíblia, a gente cria doutrinas e a gente fica se matando um ao outro para defender doutrinas que estão erradas à luz do todo. Não é que Tiago esteja errado, só que nós temos que entender o contexto qual Tiago estava escrevendo. Tiago estava escrevendo para uma igreja, melhor, para um povo que simplesmente dizia que era santo, mas não fazia nada. Então Tiago vai falar que é necessário ter obras para demonstrar a fé. Só que se eu pegar só esse versículo, eu defendo que você tem como ser salvo por obras. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Qual é o ponto, portanto, meus amados irmãos? Que nós tenhamos uma humildade. A humildade nós declararmos que a Bíblia fala sobre livre-arbítrio tanto quanto fala sobre predestinação. O que não dá é para a gente querer dobrar o texto. Que aí a galera ultracalvinista vai dizer o seguinte: não, porque quando diz em João 3,16 que Deus amou o mundo é só o mundo dos eleitos. Pelo amor de Deus. Não, quando diz que o desejo é que todos sejam salvos, esses todos são só os eleitos. Não, não é. Todo é todo. Mundo é mundo. A gente precisa ter uma humildade. Qual é? A gente não vai entender. Não é contraditório, é paradoxal. E a Bíblia fala sobre predestinação e fala sobre livre-arbítrio. Por isso que nós não somos nem calvinistas nem arminianos. Nós somos o quê? Evangélicos. Cristãos. Só que tem gente que tem mais orgulho de ser calvinista do que ser cristão. Tem gente que tem mais orgulho de ser arminiano do que ser evangélico. Aí tá errado. Vai orar para Calvino, vai orar para Armínio. Pega um altar e constrói um altar para Calvino e Armínio. Simples. Então, meus irmãos, e aí? Calma que a gente vai chegar numa conclusão, tá? É óbvio. Eu separei uma longa citação do Champlin, lá na enciclopédia, versículo para versículo, e eu gostei muito do que ele falou. Eu vou ler com calma. Qualquer coisa eu leio 2 vezes. Vamos lá. 2 pontos, abre aspas. Não existe qualquer solução ou reconciliação fácil para o dilema entre o livre-arbítrio humano e a predestinação divina. Precisamos aceitar ambas as ideias e esperar por mais luz para sabermos conciliá-las. Como assim por mais luz? Quando a gente chegar no céu, a gente vai entender. Até lá a gente não vai. Aí ele faz uma crítica muito pertinente. Muitas pessoas têm imensa dificuldade por se expressarem com base em 2 ou mais jogos de conceitos e que, por isso mesmo, limitam a verdade a canais estreitos. O que ele está falando é o seguinte, que a maioria das pessoas tem uma limitação de não conseguir ver a realidade por 2 conceitos diferentes. E por isso vivem limitadas, com a pessoa que só vê predestinação e a pessoa que só vê livre-arbítrio. Mas as mentes que podem expressar-se com base em mais de um jogo de conceito, embora aparentemente contraditórios, que é o caso aqui, pelo menos descansam, crendo tanto na predestinação divina como no livre-arbítrio humano, ao mesmo tempo, apesar de não encontrar um meio para reconciliar suas expressões a respeito. É exatamente isso. O que significa? Meu irmão, descansa, que não dá para entender. Então a gente vai... então vamos ignorar e se tornar burro? Não. Mas é aceitar que a Bíblia fala sobre os 2. E que errado é você dizer que a Bíblia só fala de um. Porque você está diminuindo a Bíblia. A Bíblia vai falar sobre livre-arbítrio. E quando a gente pregar sobre um texto que fala sobre livre-arbítrio, vamos explicar o livre-arbítrio. A Bíblia fala sobre predestinação. E quando a gente pregar sobre um texto igual Romanos 8, a gente vai falar sobre predestinação. Sem problema nenhum. Porque a Bíblia fala sobre os 2. Porque a Bíblia não é Calvino nem Armínio. A Bíblia é Jesus. Fácil. Então, quando vier em discussão, explique para o indivíduo que a Bíblia fala dos 2. Aí o indivíduo vai falar o seguinte, não, mas o texto que você está citando não é esse contexto. Aí tu ora pelo irmão, que cara é chato. Deu para entender, gente? Tá, e aí você vai falar o seguinte, legal, então depois dessa mensagem para dizer que a gente não vai entender, qual é a conclusão que a gente chega? Tem uma conclusão, óbvio, e clássica, e muito importante. Romanos 11, 30
30? Deixa eu ver se é 30. 33. Essa é a conclusão. É isso que a gente tem que concluir. E eu não sei por que as pessoas não concluem isso, está escrito. Ao nos depararmos com os paradoxos da Bíblia, veja, não há contradição, há paradoxos. Os paradoxos da Bíblia servem para que a gente consiga contemplar isso aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Gente, olha só, quão inexplicáveis são os seus juízos. Se já está sendo dito que é inexplicável o juízo de Deus, e juízo está falando sobre predestinação e livre-arbítrio, você acha que você vai entender? Que eu vou entender? Não vou. Está escrito quão inexplicáveis são os seus juízos. E quão insondáveis são os seus caminhos. Veja, o caminho do livre-arbítrio e o caminho da predestinação é insondável. Insondável. Pode passar. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Eu e você conhecemos a mente do Senhor completamente? Não. Vamos conhecer completamente nessa vida? Não. Na próxima, eu não sei nem se a gente vai conhecer completamente. Nós vamos conhecer como somos conhecidos. Mas se isso significa dizer que nós vamos conhecer completamente a mente de Deus, acho que não. Pode passar. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Isso aqui é Deus, foi a resposta de Deus para Jó, né? Isso aqui é tipo assim, por acaso Deus deve a nós explicações? Não. E aí, meus irmãos, ao falar sobre isso tudo, a gente só precisa chegar a uma conclusão, que é o que realmente importa. Pode passar. É isso aqui. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Não é para ficar discutindo. Não é para ficar brigando. Não estou falando para a gente não estudar profundamente. Estude profundamente. Na verdade, eu defendo muito estudo aprofundado. E eu defendo que é possível você saber tudo de Deus que Deus permitir saber. O problema é que as pessoas não querem nem chegar nesse nível, né? Mas tudo aquilo que Deus te deu a revelar, busquemos para entender. Aquilo que Deus não deu para revelar, nós não vamos entender, como a questão de predestinação, livre-arbítrio e trindade. Mas aquilo que Deus te deu como revelação, a gente é possível entender. Agora, o que importa é isso aqui. O problema é que enquanto a gente está discutindo, a gente não está glorificando. Enquanto a gente está em dúvida, porque às vezes sabe que conhecimento é muito bom, só que o problema é que às vezes conhecimento demais dá curto-circuito, né? Não sei se tu já teve um curto-circuito cerebral estudando para a prova. Qual é o problema do conhecimento? Quanto mais tu estuda, mais tu descobre que você é o quê? Burro, né? Essa é a constante do conhecimento. Tu fala assim, caramba, vou ler esse livro aqui. Aí tu termina de ler a última parte e tu fala assim, caramba, como eu não sei nada. A Bíblia é exatamente assim. Quanto mais tu estuda, tu fala assim, meu Deus, eu tenho que ler mais. Aí tu lê mais, tu descobre que tu sabe menos ainda. E assim vai, essa é a questão de conhecimento. O que importa é o quê? O problema é quando a gente começa a achar que já sabe tudo, né? Aí deu ruim. A questão toda é o seguinte, essa aqui, meus irmãos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus nos escolheu? Lógico. Mas eu tenho que querer obedecer? Tenho. É tudo ao mesmo tempo? É. Como é possível? Não sei. O que eu sei é que, porque é dele. A salvação é por causa dele. É por meio dele e é para ele. O livre-arbítrio é por causa dele. É para ele e é por meio dele e é para ele. A graça é por causa dele, é por meio dele e é para ele. Sair da graça, tá, não é por causa dele, né? É culpa minha. Mas a salvação é por ele, a igreja é por ele. Tudo está aqui. Veja, são todas as coisas. Isso inclui toda a teologia, todo o conhecimento, toda a Bíblia. E o que importa verdadeiramente, a ele seja a glória para sempre. Amém. Essa é a conclusão. Então, só para fazer uma recapitulação. A Bíblia fala sobre livre-arbítrio? Sim. A Bíblia fala sobre cair da graça? Sim.
A Bíblia também fala sobre eleição e predestinação? Sim. A Bíblia também fala que aqueles que estão na mão do Senhor não é possível tirar? Sim. Como é que concilia? Concilia sabendo que por que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí ele pôs a glória para sempre, amém. E deixa de ser chato. Também é importante, que tem crente que é chato, e crente chato não é legal. E finalmente, defenda a sua doutrina. Você pode ter a doutrina que você quiser, né? Defenda a sua doutrina. Defenda. Quer dizer, você pode ter a doutrina que você quiser, desde que não seja heresia, né? Não dá para defender Maria. Tenha a sua doutrina, defenda a sua doutrina, mas saiba que a sua igreja e a nossa igreja não é detentora da verdade. Que a liderança não é detentora da verdade. E que o evangelho não é nem a reforma protestante. A reforma protestante faz parte da história. Mas o evangelho é Jesus. Cuidado. Nós temos que nos orgulhar de dizermos que somos reformados. No sentido de que nós somos descendentes da reforma. Mas nós temos que ter mais orgulho de dizermos que somos evangélicos. Por mais que o termo evangélico seja um termo banalizado no Brasil. Mas nós temos que ter orgulho de dizer que somos cristãos. Porque reforma não salva ninguém. Quem salva alguém é Jesus. É o evangelho de Jesus Cristo. Então só cuidado, que às vezes a gente defende mais o nosso nicho, a nossa doutrina, do que a doutrina geral. E a doutrina geral é essa aqui. Que não vai adiantar discussão, não vai adiantar nada, seminário, congresso, cantina, se no final das contas Deus não for glorificado. E a unidade, e aí só para fechar, porque senão parece que eu saí totalmente do tema, não saí. A unidade do corpo se demonstra aqui. Deus é glorificado na unidade do corpo, porque a igreja, o corpo, a união fraternal dos irmãos é por causa dele, é por meio dele e é para ele. E essa é a conclusão do dia de hoje. Meus irmãos, não vou perguntar se fez sentido, vou perguntar se cremos, né? Porque é artigo de fé. Tem coisa que não faz sentido, tem coisa que a gente crê. Como é que uma virgem dá à luz a um filho? Não faço a mínima ideia. Eu creio, não entendo. Simples assim. Então, está crido, está acreditado, tranquilo, de boa. Então, não vamos ter mais discussões nesse tipo, nem briga, né? Aqui a gente não tem, né? Mas tem lugar que tem, me dá uma raiva, vai me dando um nervoso. Futuramente, a gente vai falar especificamente sobre a tulipa do calvinismo, os 5 pontos do calvinismo e os do arminianismo também, em nome de Jesus. Bem, feche seus olhos, vamos orar. Fale com o Senhor. Você fala assim, mas o que eu vou orar depois disso tudo? Você vai orar reconhecendo a sua humildade e reconhecendo que nós não vamos entender toda a vontade de Deus. E que nós continuamos a crer, mesmo quando a gente não entende nada. Porque Jó não entendeu nada, mas o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então a nossa oração vai ser nesse sentido. E aqui se demonstra a fé. A fé se demonstra em crer sem entender. Porque se eu preciso entender, eu não preciso de fé. É justamente por eu não entender que eu preciso exercitar a minha fé. Então fale com o Senhor agora. Faça a sua oração. E se você é calvinista ou arminiano, direito seu. Mas saiba que Deus é maior do que isso. Senhor, nós queremos, humildemente, Senhor, reconhecermos que é uma grande soberba da nossa parte achar que vamos entender toda a sua mente, Senhor. Que a sua mente, os seus propósitos, os seus desígnios são muito maiores que nós e a nossa ilimitada capacidade de compreensão do mundo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Quando nós achamos que nós tínhamos a verdade, Deus, quando nós achamos que nós somos qualquer coisa, que não simplesmente servos teus, e esse é um privilégio, sermos teus servos. Queremos ter a paz de confiarmos na tua soberana vontade, de confiarmos no teu amor, mesmo quando nós não compreendemos a nossa realidade, o mundo ao nosso redor. Mesmo quando nós não compreendemos por que há tanta violência ao nosso redor, por que as coisas não saem como nós queremos,
mesmo nós continuando firmados em Ti, Deus. Queremos crer, Senhor, que a Tua vontade é soberana, mesmo quando a Sua vontade, Deus, é completamente diferente da nossa vontade. Queremos confiar em Ti, Deus, independente do que os nossos olhos veem, ou até mesmo quando os nossos olhos veem um vale de ossos secos, quando nossos olhos veem destruição, quando nossos olhos veem morte. E mesmo clamando a Ti, Deus, o Senhor da ressurreição, o Senhor diz não. Ainda assim, queremos continuar crendo em Ti, Jesus. Porque a nossa fé não está baseada naquilo que vemos ou sentimos, Senhor, ou não pode estar. Porque a nossa fé, Senhor, não está baseada quando a nossa vontade é atendida ou não é atendida, Deus. A nossa fé está baseada na Tua santidade, Senhor. Na confiança inabalável que por causa de Ti, por meio de Ti e para Ti são todas as coisas. E que o nosso único objetivo é a glorificação eterna do Teu nome. Louvado seja Ti, Senhor. Louvado seja Ti. Porque o que realmente importa é que o Senhor seja louvado. É que toda mensagem, toda doutrina, tudo que é feito, aponta para louvores ao Teu nome. Então, louvado seja Ti, Senhor. Na nossa vida e através de nós, louvado seja Ti. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, de acordo com a Tua vontade. Os nossos erros, as nossas falhas. A nossa fé quebradiça, a nossa fé arranhada. Tem misericórdia. E como começamos essa pregação, Senhor, também queremos clamar por unidade no Teu corpo. Pela união fraternal dos irmãos, pois não podemos querer crer em Ti e amar a Ti, se não estamos unidos, se não amamos uns aos outros. Então, Senhor, clamamos que o Senhor derrame amor em nós, em nossos corações. Mesmo quando o nosso entendimento é contrário ao amor, mesmo quando a nossa vontade não é de amar, mas sim de romper os laços, que o Senhor possa nos dar a verdadeira sabedoria, que não é a sabedoria da nossa vontade, mas sim a sabedoria da Tua vontade, Senhor, e estarmos unidos, Deus. Pois é no meio do Teu povo que o Senhor derrama, pois é no meio da Tua igreja que o Senhor opera. E que nós individualmente não somos igrejas, Senhor, mas é na união de onde houverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, que ali existe a igreja. Então, Senhor, derrame unidade em nosso meio. Derrame amor fraternal, Senhor. Quando as nossas vontades deixarem de ser o mais importante, mas olharemos para a Tua vontade, para as necessidades do Teu reino, acima das nossas necessidades individuais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Que possamos ser unidos entre nós, e unidos a Ti, e unidos a Ti, e unidos entre nós. Pois essa é a Tua vontade, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E guardar a Tua vontade não é difícil nem penoso. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome no meio do Teu povo, Deus. Tem misericórdia de nós. Nos abençoe em tudo aquilo que ainda havemos de fazer ao longo do dia de hoje, nos ensaios, nos evangelismos e tudo mais. E que, se for a Tua vontade, Senhor, possamos logo mais à noite estarmos novamente aqui, Deus. Por fim, clamamos por Madureira, Deus. Tem misericórdia de quantos conflitos, de quantos tiroteios, Senhor, de quanta violência que tem acontecido, Deus, ao longo do dia de hoje, Deus. Tem misericórdia. Proteja, Deus, todos aqueles que estão se movimentando, aqueles que querem vir à Tua casa e não podem vir por causa da violência, as portas da Tua casa que se abrem, Deus. Tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Olha só, hoje acabamos de encerrar um pouco mais cedo o nosso culto, mas Deus é bom sempre, em nome de Jesus. Cuidado na rua, Deus é bom sempre. Mas se você for calvinista, você pode andar com menos cuidado, né? Que você tem certeza que... Você entendeu? Foi só uma piadinha sem graça. Mas isso aí. Mas se pedir perdão pelos pecados, não tem problema não. Se você ouvir um pipoco, quando você abrir os olhos, vai estar na Rua de Ouro e falar assim, mudou aqui a Rua de Madureira. Não, é que você chegou num outro plano e Deus seja louvado por isso. Mas é isso aí. Se Deus quiser, estamos aqui à noite. Se não estivermos aqui, espero encontrar todos no céu, que é o melhor lugar possível. Ruim vai ser encontrar em outro lugar, mas acho que não tem essa possibilidade para nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém! Amém! Então, vamos orar para irmos embora. Para quem vai embora, né? Porque nem todos vão. Mas, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Muito obrigado por tudo, essa nossa oração. Mão no seu coração, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você e sua família hoje para sempre. Então, digam, está encerrado esse culto. Se alguém quiser tirar alguma dúvida...